Olá, tudo jóia, meus amigos, minhas amigas? Tô aqui de novo, gravando esse vídeo para vocês, para passar um pouco do que eu tenho aprendido com as palavras de Deus. Mas antes da gente iniciar, eu quero pedir para vocês para que a gente possa fazer uma oração, para que o Espírito Santo possa estar presente aqui conosco e que essa mensagem possa chegar a alguém que esteja realmente precisando ouvi-la. Então, vinde Espírito Santo, a Ti dou graças sempre. Peço para que o nosso Senhor Jesus Cristo possa interceder nessa nossa humilde gravação e que os que realmente necessitam ouvi-las possam ouvir e que traga algum conforto ao seu coração. Por Deus Pai, toda honra e toda glória. Amém. Então, gente, o que eu posso falar para vocês desses meus dias? Então, para conhecer, na verdade, o propósito de Deus, a gente precisa, na verdade, buscar a sua palavra o tempo todo, a sua vontade em primeiro lugar. Temos que deixar, de viver como vivem as pessoas no nosso mundo, e deixar que Deus mude a nossa mente. Isso está lá na carta de Romanos, versículo 12, 2. Então, não é fácil, não é simples a gente querer deixar do que a gente está vivendo. Não é fácil, não é simples a gente descolar, desse mundo, porque a gente tem vivido o tempo todo numa vaidade tão grande de tentar encontrar pessoas que nos elogiem, que nos acolhem, ou pessoas que possam nos oferecer, uma oportunidade financeira. Então, esse ego, esse orgulho desse mundo, ele vai nos afastando de Deus. Mas aí, quando a gente começa a estudar profundamente a palavra e a gente começa a compreender, não só na leitura inspirado pelo Espírito Santo, mas também muitas pessoas preparadas que vêm nos explicar, que quando a gente acha o Senhor, muitas coisas no mundo vão se tornando insignificantes. Porque uma coisa a gente vai aprender, vou falar isso para vocês no futuro, quando eu tiver um pouco mais de segurança para falar, sobre a eternidade. Aqui nós moramos numa residência temporária. Aqui a gente dura algumas décadas. Mas a gente aqui está sendo preparado para a eternidade, onde a gente vai residir, no reino de Deus. E lá nós vamos viver para sempre. Então, o que a gente faz aqui é tão banal aos olhos de Deus, porque primeiro, tudo que a gente tem foi dado por Ele. Tudo que existe no mundo é de Deus. Então, para Ele, essas coisas aqui
são sem nenhum, porque é dele, é aquela coisa, é meu. Então, o que você tá querendo ganhar com o que é meu? Então, você tem que pegar o que é meu e fazer com que isso multiplique. Assim, você tem que tomar pé das coisas de Deus e compreender, em definitivo, que você está somente para servi-lo. Então, o que é de Deus tem que ser devolvido a Deus. E Ele quer, lógico, que isso seja multiplicado, sem dúvida nenhuma, tá? Gente, mas para isso, não, eu digo que a gente passa por algumas provações, né? Existem várias palavras para isso, como teste, como provações, mas Deus quer o tempo todo que a gente aperfeiçoe nosso caráter, a nossa pessoa. É um princípio que a gente precisa encontrar aqui na nossa mente para a gente começar a desapegar dessas coisas do mundo. Então, o primeiro é a gente aperfeiçoar nosso caráter como pessoa, como ser humano. E a gente começar a compreender que Deus ama a todos por igual, sem distinção nenhuma, tá? Deus põe, realmente, nos põe à prova com testes, né, a todo momento. E que testes são esses? Que provas? Então ele vai querer provar a nossa fé, a nossa obediência, o amor, a honestidade, a lealdade para com Ele. Então, essa prova é que ela evolui e determina o nosso caráter. Então, nós temos um costume muito grande de murmurar sobre determinadas situações que não estão dando certo. Da gente reclamar, às vezes a gente está no trânsito, mas a gente está reclamando. E aí que eu digo que começa a se ter um amadurecimento. Então, ao invés da gente reclamar, por que a gente não põe no rádio do carro um louvor e a gente começa a cantar, dando graças a Deus por nós estarmos ali e crescendo, aperfeiçoando, fazendo o que Ele quer que nós façamos, que a gente possa adorá-lo o tempo todo. Então, orai constantemente. É isso que Deus nos pede. E aí, gente, Ele vai observar, né, diante de todas essas circunstâncias, a nossa reação. Tá? Como é que a gente vai reagir com os problemas? Como é que a gente vai reagir no sucesso? Não é só problema que você vai ver Deus. Então, como é que tu vai reagir no sucesso? Será que tu vai dar graças a Deus pelo aquele sucesso que você obteve na terra? Será que você vai render glória a Deus pelas aquelas pessoas que te aplaudiram ou que te elogiaram? Porque, lembrem, não confie no seu entendimento, tá? Porque tudo vem de Deus. Então, aquele momento que você está lá, aquele momento é um momento específico de Deus para você. Então, gente, vamos ter cuidado nas nossas vitórias, tá? Então, Deus fica observando o tempo todo como a gente vai reagir no nosso sucesso. Assim como nas enfermidades, nas decepções, às vezes, em muita situação, às vezes a gente quer sair e está caindo o maior temporal e aquilo prejudicou a gente de jogar uma bola, de jogar um tênis, né? Prejudicou a gente. Então, quantas vezes a gente murmurou por causa do clima, né? Por causa da chuva, por causa do sol muito forte, enfim. Então, problemas insolúveis vão aparecer na nossa frente.
orações que possamos fazer, elas não vão ser respondidas por Deus. Por quê? Porque nós somos testados o tempo todo, gente. E isso é importante que a gente tenha em mãos, ou em mãos que eu digo, porque é importante fazer anotações. Eu tenho aqui as minhas anotações sobre essas coisas, e o que eu estou passando para vocês é realmente o que eu vou aprendendo e vou anotando. Então, olha só, o primeiro passo, ou seja, um remédio para qualquer problema insolúvel que apareça, para qualquer situação que possa te trazer algum tipo de desconforto, então é você compreender que tudo pode ocorrer com você, seja de bom, seja de ruim. Isso está no plano de Deus, isso faz parte dos planos de Deus. Mas assim, gente, eu posso dizer para vocês que é confortável até dizer isso, que tudo que você for passar, tá? Como está no plano de Deus, e Ele te conhece, porque Ele te criou, tá? Tudo que você passar é suportável. Então você consegue suportar isso, você consegue superar isso. Ele jamais vai te dar alguma situação em que você não conseguirá suportar. Tá? Isso, tá? Quem puder pegar a sua Bíblia e ler lá em 1 Coríntios 10:13. Então, todas as tentações que foram ocorrer com vocês, todas as provações, são suportáveis. Depende de você se concentrar em suas orações, ter a sua mente focada em Deus e saber que você vai superar esse problema, tá? Então, um primeiro passo seria um pequeno remédio que a gente daria, sei lá, uma receitinha de bolo que eu apontei aqui para isso. Não levem como se fosse ao pé da letra, porque toda pessoa tem a sua maneira de buscar Deus, de tentar achar situações que possam, entendeu, resolver. Nesses casos, o que é que eu tenho feito? Como que eu tenho exercitado essas provações? Como que eu tenho exercitado fugir dos murmúrios? Então, eu diria que, em primeiro lugar, é compreender que isso é uma situação planejada por Deus e jamais vou me vangloriar, porque eu estou falando de sucesso também aí, tá? Ou de coisa ruim. Então, jamais eu vou me vangloriar ou murmurar. Então, dizer que eu participe de um campeonato de tênis e digamos que eu seja o vitorioso, que eu venha ganhar as partidas. Esse corpo, ele é orientado por Deus. Então, se eu estou lá naquela partida de tênis, é porque Deus permitiu que eu estivesse lá. E se Ele permitiu, significa que, em nome dEle, eu tenho um objetivo. Talvez não seja vitória, mas talvez servir ao Senhor naquele local seja o propósito daquele momento de Deus para mim. Então, vejam bem, tudo que ocorrer, você errar, é planejado por Deus. Então, o que você não pode é perder o teu caráter. O tempo todo você melhorar o teu caráter. Esse é o objetivo desses problemas que vão aparecendo. Bom, em segundo, tá? Apareceu o problema, eu compreendi que aquilo é planejamento de Deus,
Apareceu uma situação, não vou falar problema, que vocês vão achar o tempo todo que é coisa ruim, tá? Então, apareceu uma situação, em primeiro lugar, eu vou compreender que aquilo está nos planos de Deus para comigo. Então, eu sirvo ao Senhor, então eu tenho um objetivo de daquilo ter ocorrido, aquilo tem um objetivo. E aí eu preciso melhorar a minha pessoa, o meu caráter. Então, o segundo passo é orar. Comece a orar pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo, né? Para que dê forças, para que você consiga superar isso e invocar o nome do Senhor, dando glória a Deus por aquela situação. Então, busque isso. O terceiro passo, lógico, acabei de falar, é você dar graças a Deus, porque no final, né, depois que a gente, vamos colocar assim, é aprovado, porque Deus quer que nós sejamos aprovados nesses testes aí que Ele coloca na nossa vida, nos nossos dias, nós vamos receber a coroa da vida. E aí que o próprio Deus prometeu para aquelas pessoas que o amam. Então, Tiago 1:12, tá? Gente, isso aí tudo serve, como eu falo para vocês, do amadurecimento do caráter. Isso é importante para quê? Para a nossa vida futura, para onde nós teremos a nossa real morada. Aqui nós somos só designados como embaixadores de Cristo. Eu não sei se é em Coríntios, me perdoe que eu não sou muito bom de gravar ainda, mas um dia eu vou aprender. Mas nós somos embaixadores e nós estamos aqui na Terra para fazer um papel do embaixador. Você sabe, né, o que um embaixador faz? Um embaixador ele se coloca num território, numa outra nação, aonde ele vai, dentro daquela nação, defender os interesses do seu país. Então, diante de várias circunstâncias, o embaixador tem essa missão. Então, essa missão é ele receber autoridades daquele país, ele observar a cultura daquele país, ele observar os costumes das pessoas, ele aprender a língua daquele país, enfim. Então, essa é a função do embaixador. Nós somos o embaixador de Cristo, ou seja, o nosso lugar é lá no céu, tá? É lá no eterno. E nós teremos a nossa morada eterna, então é no céu. A gente só está aqui pela vontade de Deus, para que nós sejamos o seu embaixador. Então, o que nós temos que defender aqui? A nossa morada. É onde a gente mora. Então, nós temos que defender o nosso patrão. Nós temos que defender o nosso Deus. Nós temos que defender Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui para servi-los, tanto Deus como Jesus e o Espírito Santo, com o objetivo único de defendê-los. Então, gente, não se esqueçam disso, tá? Nós somos aqui, nós temos um trabalho, nós somos importantes, nós somos embaixadores de Cristo. Então, não se esqueçam disso. E que a graça de Deus possa, o tempo todo, iluminar vocês. Louvem, gente, sempre ao Senhor. E não se esqueçam, nesse pequeno resuminho, apareceu uma determinada situação, seja boa, seja ruim, primeiro, lembre que isso está no plano de Deus. Segundo, ore para que o Espírito Santo te dê força para te suportar isso. E terceiro, dar glória ao Senhor, porque dai a Ele toda a honra.
toda a glória para sempre. Obrigado, gente. Até a próxima.